Então, pessoal, ontem, dia 7 de novembro de 2019, concluiu-se o processo de julgamento do mérito da prisão em segunda instância, né? E como era de se esperar, o placar foi de 6-5 contra a prisão em segunda instância, preservando o princípio da presunção de inocência. Só que ontem mesmo, né, e já há algum tempo, estava se comentando que não iria ter a liberação automática dos presos após esse julgamento. Então parece que tinha algo em torno de 5.000 presos que iriam se beneficiar dessa decisão. Mas isso aí não vai ser uma coisa automática. Porque cada juiz, cada caso vai ser um caso. Então vai ter análises em separado, individuais. Então não vai liberar automaticamente todos os presos, né? Então isso é uma coisa contraditória, porque quando você fala assim, que no artigo 5º, inciso 57, diz que o suspeito ele é presumidamente inocente até o trânsito em julgado, né? E aí você diz que ele não pode ser liberado e ele tem que ficar preso, sendo que tem pessoas e tem suspeitos que não foram julgados nem na primeira instância. Então isso é uma contradição. Então não tem uma coisa assim. Por isso que eu, mais uma vez, reportando ao vídeo anterior que eu fiz, essa frase de que a lei está acima de tudo e de todos, né, é uma tremenda de uma balela. Porque você pega, eles se alegam assim, mas tem presos aí que são perigosos. Mas espera aí, se você está batendo na tecla da presunção de inocência, como é que você vai presumir que esse cara é perigoso, né? Então, aqui no artigo 5º, inciso 38, existe lá o princípio da igualdade jurisdicional. O que é isso? Tem pessoas dizendo aí que o pessoal se reuniu para fazer novamente essa análise, esse debate, para rever essa prisão em segunda instância, para beneficiar o Lula, né? Porque o Lula está preso lá por causa do triplex, por causa do sítio e diabo a quatro, né? Então o que acontece? Estão dizendo que o STF quer beneficiar o Lula. Independentemente disso daí, o que acontece? Vamos supor, beneficia o Lula. A partir do momento que soltou o Lula, ou qualquer outro, esse artigo 5º e inciso 38, que fala da igualdade jurisdicional, o que é igualdade jurisdicional? O que você fez para um, você tem que fazer para todo mundo. Então, se beneficia o Lula, tem que beneficiar 5.000 presos. Você está entendendo? Então, aí você beneficia um, aí você mantém o outro, né, alegando que ele é perigoso. Mas espera aí, mas então se ele é perigoso, você está presumindo que ele é culpado? Mas espera aí, a presunção de inocência não está dizendo que o cara tem que ter o direito de se defender até a última instância, de ser somente após todos os recursos. Aí sim, então ele não teria que ter esse direito de respeito à presunção de inocência. Então você vê que realmente é uma coisa assim, o pessoal fala tanto em segurança jurídica, diz que isso daí vai trazer segurança jurídica, e na verdade não vai trazer. Porque essas coisas que vão acontecer daqui para frente, essas contradições, só vai na verdade reforçar a insegurança jurídica, né? Então você vai desrespeitar o inciso 38 do artigo 5º da igualdade jurisdicional, você vai infringir isso daí, tá? E automaticamente você vai infringir também o artigo 5º
inciso 57, que é o da presunção de inocência. Você vai manter um cara preso, né, infringindo 2 artigos, né? Então, quer dizer, não vai liberar automaticamente, tá? Então, eu acho assim que tem que realmente foram apurados na primeira e na segunda instância, foi investigado, foi levantado todo um conjunto de provas, testemunhas, tudo. Então, na minha opinião, tem que manter ele preso mesmo, porque ali está, presumidamente, ele é culpado, certo? Só que essas decisões que o judiciário está tomando, está entrando tudo em contradição. Então, sabe, aí eu quero entrar um pouco assim, para fazer, fazer uma comparação com relação àquela frase aquela frase de que todos, a lei está acima de todos, né? Eu queria fazer fazer uma ponte com o futebol, né? Então, por exemplo, você pega, o futebol tem as regras, né? Num jogo de futebol tem a regra do impedimento, tem a regra do pênalti, tem a regra dos cartões, do cartão amarelo, né? Tudo tem as regras lá, né? Só que você tem o árbitro e você tem os assistentes, né? Então, por exemplo, você tem uma regra do impedimento, tá? Aí você tem durante uma partida de futebol, acontece um lance em que claramente há um impedimento. O que é o impedimento? Um jogador lança uma bola para o companheiro que está lá na frente e ele está, no momento do lançamento, ele está sozinho lá na frente, só tem um goleiro. Então, quando acontece isso, é impedimento. Então, vamos pegar um impedimento crasso, que é o cara que está mais de 1 metro na frente do adversário. Claramente impedimento. Só que o juiz, ele, não sei por que cargas d'água, tem um jogador na frente dele atrapalhando a visão, ele pega e deixa o lance seguir e o gol acontece. Tá? Então, como tem emissoras transmitindo, tal, aí tem aquelas linhas do computador, tudo que faz análise, você vê claramente que está impedido, né? Só que o juiz, ele é a autoridade máxima. Então ele pega e dá o gol. Então o que vale é a decisão do juiz. Tá? Foi infringida uma regra, que está na regra, a regra do impedimento, claramente foi infringido, mas o juiz dá o gol. E o que vale? O que vale? É a decisão do juiz. Tá? Então, isso daí é outra prova de que você falar assim, a lei está acima de todos, isso é uma tremenda de uma mentira, né? E mesmo com o VAR, porque agora com a instituição do VAR, que é o árbitro de vídeo, mesmo tendo o VAR e o pessoal do VAR chamando o juiz, ele vai na câmera de televisão, ele olha, e ele pode, mesmo assim olhando, mesmo analisando, ele pode chegar e validar o gol, tá? Porque ele é a autoridade máxima. Vocês lembram do caso do Edilson Pereira de Carvalho em 2005? Aquele árbitro que ele estava direcionando os resultados das partidas para beneficiar uma máfia de apostadores? Pois é, o que ele, na declaração, o que ele falou lá, na época, né? Que ele direcionava os resultados, ele beneficiava alguns times de futebol, onde ele também apostava. Então, ele marcava impedimento sem ter impedimento, né? E ele, nos áudios vazados, ele chegava e chamava toda a responsabilidade para ele, para o pessoal da máfia. Ele falava assim, não, deixa comigo, deixa aqui que eu aguento o tranco aqui, né? Então, se vocês, não sei se tem coisas aí na internet, né, vídeos, mas eu lembro claramente que foi isso que aconteceu. Então, ele como autoridade máxima, o que ele decidia, o que ele decidiu na época, era o que estava valendo. Agora, isso daí só foi anulado porque descobriu-se que havia essa máfia e havia o direcionamento do resultado. Porque se não tivesse sido descoberto, o que ele decidiu durante a partida estaria valendo. Porque ele é a autoridade máxima dentro do campo. Vocês estão entendendo? Então,
E aí, aproveitando esse gancho do Edilson Pereira de Carvalho, na época eu lembro como se fosse hoje. Ele saiu algemado para ir para a cadeia, para ir para a delegacia, né? Na época ninguém falou nada, ele saiu algemado. Vocês lembram do Sérgio Cabral, que ele saiu algemado? Aí a mídia, a imprensa, o judiciário, nossa, como pode algemar o Sérgio Cabral? Ele não vai fugir, né? Ele é um cara que ele é um político, ele é uma pessoa, ele era governador, né? Então, para quê? Para que isso? Para que esses excessos, sabe? Então, sabe, muita gente criticando, e eu, na verdade, quando aconteceu isso, eu bati palmas para o pessoal da polícia. Lembrei automaticamente do caso do Edilson Pereira de Carvalho. Por que que na época que o Edilson Pereira de Carvalho saiu algemado, o Edilson Pereira de Carvalho, ele não ia fugir também. Tanto é que ele estendeu a mão para ser algemado. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada sobre esse caso. Então você vê, o tratamento que é dado para diferentes casos, né? Então, essa coisa de contradição, desigualdade de tratamento, sabe? Isso faz, isso, assim, denigre totalmente o sistema, o contexto do Brasil como um todo, como país, sabe? A gente vê essas coisas, então, principalmente no nível político, né? Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre, finalizando esse tema do STF, da prisão em segunda instância e da presunção de inocência. Tá? Abraço.